Provérbios 16. Eu não sei se você já leu. Se já tiver lido, nós vamos ler novamente. E eu queria que você marcasse aqueles versículos que falassem profundamente no seu coração. É a palavra de Deus e Deus vai ter resposta para a sua vida aqui nessa manhã. Deus vai abrir o seu entendimento, Deus vai abrir a sua compreensão. Então, aquele versículo que o Espírito Santo chamar a sua atenção, falar ao seu coração, marque esse versículo, leia, releia, pense nele, porque é uma resposta de Deus para a nossa vida. Vamos lá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há que como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra,
e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós cremos que não estamos aqui nesta manhã por acaso, e cremos que esta é uma rica e bendita oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui diante do Senhor. A Tua presença é real e verdadeira aqui neste lugar. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, não nos deixe sair daqui nessa manhã sem a porção que o Senhor nos reservou. Nós cremos que o Senhor tem uma porção para o nosso coração nessa manhã. A Tua palavra, Deus, ela ilumina o nosso caminho, a Tua palavra desvenda os nossos olhos, por isso nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos a Tua palavra, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de toda ingerência do maligno e alcança os nossos corações. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Os adolescentes que estiverem aqui nessa manhã podem subir para a sua sala de aula, porque vão ter lá a sua salinha. Eu estou achando que o ar está muito frio também, porque os irmãos estão tossindo muito. Se puder aumentar um pouquinho, Neto. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E os mais friorentos vão me agradecer com toda certeza, né? E os calorentos vão... estou ouvindo aqui. Quero dar as boas-vindas aqui ao seu Joel, Dona Dilma, que estão aqui conosco nessa manhã. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e é uma alegria tê-los aqui conosco. Irmãos, Provérbios faz parte desses livros que nós chamamos de livros da sabedoria. Ou seja, a sabedoria segundo Deus, não a sabedoria segundo o homem. Tiago chega a dizer que a sabedoria humana, ela é mundana, ela é carnal e ela é maligna. Ou seja, existe a sabedoria do homem, existe a sabedoria do mundo, existe a sabedoria de Deus. Nós que conhecemos Deus e que o nome do Senhor repousa sobre nós, e que conhecemos e que fomos iluminados e que andamos no caminho de Deus, nós devemos ser guiados pela sabedoria de Deus. E quando nós conduzimos as nossas vidas segundo a sabedoria de Deus expressa na palavra de Deus, a nossa vida, ela é uma vida edificada sobre a rocha. Agora, quando nós conduzimos as nossas vidas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o pensamento humano, os valores da terra e da sociedade, nós estaremos edificando a nossa vida sobre a areia. A diferença da vida edificada sobre a rocha e da vida edificada sobre a areia é no momento da angústia, é no momento da tribulação, é no momento da tempestade, é no momento do vendaval. Quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, quando vem o inesperado, a vida que é edificada em Deus e na sabedoria de Deus está sobre a rocha, não desmorona. Mas quando a vida é edificada sobre a areia, aí ela desmorona. A sabedoria humana, ela é carnal, maligna, por quê? Porque ela é egocêntrica, ela é autocentrada, é um saber que se desenvolve para o meu próprio prazer,
para as minhas próprias realizações, para a satisfação dos meus desejos. Aí ela pensa, ela articula sempre na tentativa e na possibilidade de dominar o outro e de usar o outro, sem o temor de Deus, sem a visão de Deus e a percepção de Deus. Trabalhar provérbios e salmos, para a gente que está acostumado com o sermão expositivo, que você tem que respeitar toda a estrutura do texto, convém fazer aqui algumas observações. Não estou querendo aqui coar mosquito, engolir elefantes, não é nada disso. Mas a gente sabe que não é muito correto você dizer capítulo 16 de Provérbios ou capítulo tal de Salmos. Porque cada salmo e cada provérbios desse, ele não é a composição de um todo, ele não é contexto de um todo, ele já é um todo. Quando nós lemos Provérbios, Provérbio 16 é como se estivéssemos lendo um livro. E por isso que nós temos Provérbios 16, 17, 18, 19, 20, separação nossa, e cada um deles repete várias vezes o mesmo assunto. É como se cada versículo desse que nós lemos já trouxesse em si o todo de uma proposição. Nós, na maioria das vezes, quando lemos Provérbios, nós não precisaríamos ler 10 versículos para formar um parágrafo e um entendimento de uma ideia ou de um sentido. Não, cada versículo ele já traz uma ideia, ele já traz um sentido. Então, eu quebrei um pouco a cabeça tentando ajuntar versículos que tratassem da mesma ideia aqui dentro de Provérbios 16. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, então. Cada versículo, ele traz uma proposição, já traz uma tese, ele já traz uma ideia central e já está embutida ali dentro do versículo, com raríssimas exceções. Por exemplo, do 10 até o 15, o sentido já é o comportamento do rei. O rei sábio, então tem aí 5 versículos que falam do comportamento do rei. Mas no restante, a maioria deles já traz uma proposição, cada um dos versículos, né? Estou vendo aqui o pastor Humberto com a Josi, os meninos. O Humberto vai retornar para o Japão já no dia 20, não é isso, Humberto? Que hora que vocês estão indo no dia 20? Meio-dia de Goiânia. Então, no dia 13 de março, à noite, dá para vocês projetarem o vídeo e trazer uma palavra para a igreja despedir de vocês também? Então, já fica acertado e combinado. Quando nós falamos da sabedoria de Deus, no que consiste a sabedoria de Deus? Qual que é a essência da sabedoria de Deus? Como é que eu posso dizer se alguém cresceu ou não na sabedoria de Deus? Eu não me arriscaria a dizer que alguém é sábio, seria muita pretensão, seria pretensioso. Até a própria Bíblia, em Provérbios, nos Salmos, vai dizer que quem é sábio aos seus próprios olhos não passa de um louco insensato. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe, mais ou menos como já dizia Sócrates, que nada sabe. Porque quanto mais nós sabemos e quanto mais nós conhecemos, mais percebemos a nossa limitação. Quem conhece muito percebe o universo que é o conhecer. Quanto mais nós aprendemos e quanto mais nós conhecemos, mais nós conhecemos também da nossa limitação. Agora, aquele que é sábio aos seus próprios olhos, além de ser arrogante, me permita a expressão, ele é um burro, ele é um estúpido, porque fala precipitadamente
e faz asseverações sem comprovação e muitas vezes sem vivência. Então a gente já vai aprendendo que quem cresce na sabedoria de Deus, a primeira coisa é a humildade em relação ao conhecimento. Irmãos, e hoje, nos dias atuais, nesse mundo científico, tecnológico, há uma quantidade tão grande de informações que ninguém consegue dominar todas as informações. É por isso que houve essa fragmentação das especializações, para que cada um possa se dedicar a uma especialização, se aprofundar e conhecer a fundo aquilo que se propõe a estudar e a entender. Porque é praticamente impossível um conhecimento enciclopédico de todos os assuntos que transitam com essa quantidade enorme de informações. Então, sábio é aquele que nada sabe, que entende que nada sabe. Sábio é aquele que se julga ignorante e necessitado de conhecimento aos seus próprios olhos. Agora, burro, estúpido, ignorante, insensato, é aquele que acha que sabe tudo, que ninguém tem nada para lhe ensinar e que ele já conheceu tudo quanto tinha que conhecer. Então, quando nós falamos em sabedoria, nós estamos pensando na sabedoria de Deus. Não estamos pensando na sabedoria humana, que é arrogante, presunçosa e pretensiosa. E que as pessoas muitas vezes usam de representações para aparecer aos olhos dos outros como sábios e entendidos, mas por trás daquela representação, daquela cortina, daquela casca, está um tremendo ignorante, um tremendo insensato. Então, em que consiste a sabedoria segundo Deus? É importante fazer a distinção de que nem toda pessoa inteligente é uma pessoa sábia. Tem gente que é muito inteligente, ele é realmente inteligente, ele foi prendado, ele foi agraciado, ele foi, vamos dizer assim, contemplado com uma porção grande de inteligência da parte de Deus. Tem gente que tem uma capacidade enorme, né, para poder captar, para poder entender processos complexos e difíceis, ele compreende, entende com muita rapidez. Mas o fato de ser inteligente não significa que a pessoa é sábia, e muito menos que ela é sábia segundo Deus. Em que consiste a sabedoria de Deus, a sabedoria segundo Deus? A primeira coisa é conhecer Deus, é conhecer e reconhecê-lo. Então, a sabedoria começa quando nós conhecemos Deus. Quando Deus se revela, quando Deus se mostra, quando Deus rasga o véu e nos permite contemplá-lo, entrar na sua presença, conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele. A pessoa que conhece Deus, que tem o entendimento de Deus, que tem o entendimento iluminado por Deus, essa pessoa, então, ela começa aí o caminho da sabedoria. Conhecer Deus e também conhecer-me, a minha humanidade, a minha fragilidade, a minha transitoriedade e a minha dependência de Deus. E não misturar os papéis. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, e não quero cobiçar o lugar de Deus. Porque tem muita gente que cobiça contra Deus. Esse foi o tropeço do ser humano, essa foi a queda do ser humano. Quando Satanás aguçou a cobiça dele, dando-lhe a entender que ele poderia ser igual a Deus.
vocês serão iguais a Deus. Ou seja, Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e eu sou criatura. Deus não me fez o centro do universo. Eu não sou a pessoa mais importante do universo. Mas qual que é o problema disso? A gente entende isso intelectualmente. Mas parece que emocionalmente e psicologicamente, nas nossas ações e nas nossas atitudes, nós sempre nos colocamos como o centro do universo. Eu espero que vocês entendam isso. Então, é parte da sabedoria de Deus na nossa vida entender que o centro do universo é Deus. A centralidade de todas as coisas é Deus. A principal vontade que existe no universo não é a minha, é a de Deus. Eu tenho vontade, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, com vontade, com capacidade de decisões, mas a minha vontade, o meu desejo, não é o centro da vida e nem do universo e nem da minha própria vida. Jesus esteve aqui também para nos ensinar que, para Ele, o centro da sua vida, da sua existência, era a vontade de Deus, e não a sua vontade. Então, entender isso. Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus possui vontade, Deus é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo e a minha vontade não é a vontade mais importante que existe. Entendendo isso, eu não vou misturar os papéis. Num certo intimismo com Deus, como se Deus fosse um igual. Parece que tem gente que fala de Deus e nunca leu a Bíblia. Moisés, quando teve aquela visão, daquela manifestação visível, numa sarça, que ardia e não se consumia, e quando ele chegou ali para ver aquela sarça, que ele ouviu a voz da sarça, qual foi a reação de Moisés? Tirar as sandálias dos pés e se prostrar. Quando Deus se manifestou no cimo do monte, que o monte ele se movimentava, saía fumaça, zunido de buzina, qual foi a reação do povo, irmãos? Qual foi a reação do povo? Qual foi? Não precisa ficar com medo, não. Estamos aqui para isso, para aprender. Mas quando Deus manifestou a sua presença ali no Monte Sinai, qual foi a reação do povo? Medo, pavor, horror. Moisés, fale você conosco e não Deus. Eles estavam apavorados. A presença de Deus é uma presença gloriosa. A presença de Deus, irmãos, é algo que nós não conseguimos imaginar e alcançar. A presença de Deus, ela infunde pavor, por causa da santidade de Deus. Pelo fato de Deus ser completamente, infinitamente maior do que nós, santíssimo. Nem os serafins que assistiam na presença de Deus ousavam contemplá-lo face a face, mas cobriam com as asas a face. Isaías, quando teve aquela visão, foi uma visão da presença de Deus no templo, ele gemeu e berrou: ai de mim, eu estou morrendo. Aí eu não consigo entender como é que algumas pessoas tratam Deus como se Deus lhe fosse um igual, sem o respeito devido,
sem o temor devido, sem o compungimento de coração que a presença de Deus nos infunde. O que nós conhecemos de Deus é o que Deus se manifesta. O desfrutar da presença de Deus é possível porque Deus se dá. Esse intimismo relativizante da glória, da santidade de Deus, transforma Deus num Deus humanizado, num Deus do tamanho da cabeça humana e de corações corrompidos. Deus é muito maior, infinitamente maior. Corações adoecidos, emoções descompensadas, muitas vezes pensam e transformam Deus numa relação intimista com Deus que não faz jus à santidade de Deus, à glória de Deus, ao temor da presença de Deus. Transformando Deus num Deus pequeno. Deus não é um Deus pequeno. Continua sendo El Shaddai, Todo-Poderoso, que me permite chegar à sua presença, porque o sangue do seu Filho foi derramado na cruz do Calvário. É só por isso que eu posso entrar à presença de Deus. Parece que nós não lemos mais a Bíblia, não entendemos o que acontecia ali no Antigo Testamento, naquela tenda da congregação. Somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus uma vez por ano para fazer a expiação por si e pelos pecados do povo. O véu rasgou, foi porque Jesus morreu. De alto a baixo ele se rasgou e hoje nós podemos entrar à presença de Deus, mas quem entra à presença de Deus, veja bem como entra e a forma como trata e a maneira como se relaciona com Deus. Isso se chama temor do Senhor. Provérbios vai dizer do início ao fim que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É entender quem Deus é conhecer Deus, é ser conhecido de Deus, temer Deus, respeitá-lo, honrá-lo na sua grandiosidade, na sua santidade, no seu poder, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. Quando eu entendo Deus, submeto-me à sabedoria, ela começa então a brotar na minha vida. Grandiosidade de Deus é o primeiro passo. Deus Criador, Governador, Senhor, Salvador, incomparável em justiça, em santidade, em bondade. Eu estava lendo Levíticos essa semana, e lá em Levíticos 10, depois da consagração, da tenda da consagração, 2 sacerdotes, filhos de Arão, vão entrar diante de Deus para queimar incenso. Os irmãos conhecem a história. E só podia colocar no incensário fogo do altar. E eles não pegaram fogo do altar, colocaram outro fogo, como que dizendo, fogo é fogo, tudo é igual, que diferença faz? Mas para Deus as coisas não funcionam assim. Não é? As coisas de Deus não funcionam dessa maneira. Não é assim, irmãos. E pegaram o fogo, que não era o fogo do altar, que não era o fogo determinado por Deus, colocaram no incensário e chegaram ali na tenda da congregação para oferecer aquele incenso para Deus. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso?
Será que eles não tinham consciência clara de que Deus estava ali? É assim que muita gente vem para a igreja. É assim que muita gente se apresenta diante de Deus. Irmãos, quando nós estamos aqui, isso aqui deixa de ser uma reunião comum, não é por causa de mim, não. Não é por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, é porque Deus está aqui. Parece que nós estamos, assim, pouco a pouco, perdendo o entendimento e a sabedoria de Deus, que nós agimos como Nadab e Abiú. Entramos aqui, saímos aqui, parece que nada está acontecendo, o coração gélido, a cabeça no mundo da lua, pensando, sei lá, em futebol, em novela, nas dívidas para pagar, nos problemas emocionais, amorosos, sei lá o quê. Esquecidos completamente de que quando esse povo se reúne, povo de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. E tanta gente transformando o culto num show, numa plataforma política, numa plataforma de ganhar dinheiro, esquecidos, esvaziados, oferecendo diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus Santíssimo, fogo estranho. Se Deus, nos dias atuais, fosse queimar a gente, muitos de nós sairíamos chamuscados, ou então, no primeiro chamuscar que Deus desse, nós nos converteríamos e tomaríamos a postura e a posição correta. Tem gente que no seu trato com Deus, na sua relação com Deus, ou nunca conheceu Deus, o que eu disse aqui no domingo de manhã, ou o conhecimento de Deus é tão ínfimo, é tão raso, é tão superficial, que fica parecido com aquele cego que Jesus curou da sua cegueira. No primeiro instante, Jesus passa ali o dedo nos olhos e pergunta: e aí, amigo, o que você está vendo? Ô, Senhor, aleluia, estou enxergando. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Não, amigo, você não está enxergando ainda, vem cá. Ah, Senhor, agora eu enxergo. Então parece que tem gente que não tem conhecido Deus e não tem enxergado Deus como se de fato e de verdade o conhecesse, como Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não estavam conhecendo o Deus de Moisés. Eles chegaram ali, ou eles duvidavam que Deus realmente manifestava a sua presença naquele lugar, ou então eles achavam que Deus não se importaria com que tipo de fogo que estavam colocando no incensário, o importante era a fumaça sair do incensário. Não, com Deus não é assim. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver lá várias vezes, e Noé fez a arca exatamente do jeito que o Senhor lhe mostrou, exatamente da forma como Deus disse que era para fazer. E Moisés fez o tabernáculo exatamente da forma como Deus mandou fazer, cortina cor tal, madeira tal, cochete tal, base de bronze, base de ouro, usa o ouro aqui, usa a madeira ali, e ele fez exatamente do jeito que Deus determinou. E para Deus nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira. A nossa vida, então, é uma vida que está expressando uma falta de sabedoria, porque nós não temos tido conhecimento da grandiosidade de Deus. Será que é possível falar em nome de Deus e não conhecê-lo? Será que é possível dizer que temos um relacionamento com Deus e, de repente, Deus está dizendo: meu amigo, não sei quem você é? Grandiosidade de Deus é o primeiro passo para a sabedoria. Quando nós conhecemos Deus, entendemos quem Deus é, o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele
invade o nosso coração. O segundo passo nessa caminhada da sabedoria de Deus é entender a nossa fragilidade. Em comparação com Deus, irmãos, nós somos de uma fragilidade extrema. Mas aí é que está. A psicologia diz que nós não podemos nos conhecer, definir o nosso ser e a nossa identidade, se não for na relação com o outro, naquilo que eles chamam de alteridade. E é verdade. É na convivência, na relação com os outros que nós vamos formando a nossa identidade e definindo quem nós somos. Me parece, então, estou colocando aqui não na forma de dúvida, mas numa forma pedagógica, que eu só vou me conhecer plenamente quando eu conhecer Deus. Quer saber quem você é? Então, conheça Deus. Porque quando eu conheço Deus na sua grandiosidade, eu também percebo a minha fragilidade. Vocês acham que Isaías se conhecia plenamente? Quando ele chega diante do Senhor, que ele está ali no templo, que há aquela manifestação sobrenatural, que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, qual foi a primeira coisa que ele descobriu dele mesmo? Qual foi? Gente, vocês estão lendo a Bíblia? O que foi que Isaías falou? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. A primeira expressão de Isaías foi um gemido. Ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ora, gente, se eu olhar para a santidade de Deus, se eu me aproximar da santidade de Deus, eu vou ver o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou pecador diante desse Deus santo. Quando eu me aproximo de Deus e vejo a grandiosidade da força e do poder de Deus, eu vou concluir: Deus, eu não sou nada, Senhor. Eu não passo de pó e cinza. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos a nossa fragilidade. A sabedoria de Deus está em conhecê-lo e em me conhecer. Conhecer a grandiosidade, a santidade, o Deus incomparável que Ele é, mas a minha fragilidade, a minha fabilidade, a minha transitoriedade, e que eu vivo num mundo de incertezas. Eu não tenho controle de nada, de absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. O primeiro versículo que nós lemos aí, abra sua Bíblia em Provérbios 16, mostra essa nossa fragilidade. Provérbios 16, a partir do versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A versão revista e corrigida diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Presta atenção na linguagem de hoje. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Amém? Com melhor entendimento, né? Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, nos deu volição, nos deu inteligência, e nós podemos fazer os nossos planos, e devemos fazer os nossos planos. Deus nos permite fazê-los. Mas nós temos, meus queridos, de ter a convicção que a concretização do plano vem de Deus. O homem,
O coração do homem pode fazer preparações, pode elaborar, pode planejar. As pessoas podem fazer os seus planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Amém? Vou cair num determinismo. Deus sabe tudo, não preciso fazer nada. Deus já sabe se vai dar certo ou não, então faz Ele lá o que Ele quiser. Irmãos, isso é ignorância, é pecado. Para que eu vou orar? Para que eu vou elaborar? Para que eu vou pensar? Deus é que sabe. Isso é estupidez. Deus nos permite elaborar os nossos planos. Deus nos permite sonhar. Quem é que não sonha? Mas nós, que somos de Deus, submetemos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos a Deus e à sua vontade. Fato é que as pessoas que conseguem olhar mais longe, que conseguem, pela fé, pela graça de Deus, vislumbrar possibilidades longínquas, distantes, até mesmo impossíveis, e colocá-las diante de Deus, aí está a possibilidade de Deus levá-los mais longe. Quem não pensa, quem não elabora, quem não prepara o coração, quem não faz plano, também não chega a lugar nenhum. E não põe a culpa em Deus, não. Não soube usar a sabedoria e as faculdades que Deus lhe deu. O pessoal que trabalha com isso sabe muito bem que existe uma diferença entre visionário e sonhador. O que é um visionário e o que é um sonhador? O visionário tem a visão e vai atrás, vislumbra a possibilidade. E o sonhador só sonha, nunca sai do lugar. Nunca move em direção, nunca age, nunca faz nada, absolutamente nada. Gosto muito do exemplo de Neemias. Neemias estava numa boa, via a face do rei todos os dias, coisa que nem a rainha, nem a rainha lá, a Esther, podia ver a face do rei todo dia. Mas Neemias via a face do rei todo dia. E tinha a honra e o prazer de todo dia oferecer o vinho para o rei. Primeiro ele tinha que beber. Se não morresse envenenado, ele podia dar o copo ao rei. Isso era uma grande honra, era um grande privilégio. Ele era copeiro do rei. Estava bem empregado, emprego estável, prestigiado, confiança do rei. Aí, de repente, vem aqueles irmãos lá de Jerusalém, e Neemias pergunta: como é que vocês estão? Como é que está o povo de Deus? Como é que está a obra de Deus lá em Jerusalém? Olha, Neemias, você está aqui numa boa, louvado seja Deus. Mas nós estamos numa miséria. Os que lá ficaram estão numa desgraça, numa miséria muito grande. A gloriosa Jerusalém, os muros caídos, portões queimados. Vivemos em grande miséria, em grande desgraça. Ao ouvir aquilo, Neemias foi para a presença de Deus e começou a orar. Começou a confessar os pecados do povo como se fosse dele. Se sentindo parte, começou a orar: Deus, perdoa os nossos pecados.
Jerusalém caiu, o templo caiu, a cidade caiu por causa dos nossos pecados, fomos infiéis ao Senhor e tal. E naquela oração, juntou um fato real, histórico, que era a informação da situação. Deus não nos impede de fazer levantamento, de fazer diagnóstico, de buscar o entendimento da realidade. Pegou essa realidade, levou na presença de Deus, começou a orar e Deus lhe deu uma visão. Se os muros da cidade forem restaurados e os portões recolocados, a sorte desse povo vai mudar. Deus levanta um homem para fazer essa obra, Senhor. O homem é você, Neemias. Você que teve a visão. Ele ouviu, planejou no coração, colocou diante de Deus e a resposta veio de Deus. Senhor, se eu for lá e falar com o rei, e o rei for favorável, e me der a liberdade, a autoridade, madeira, permissão para eu poder passar pelo seu reino, de país a país, um passaporte, eu vou saber que o Senhor está nesse negócio. Chegou lá diante do rei, trêmulo, amedrontado, e o rei já ficou, a hora que viu a cara dele abatida. Vocês não fazem ideia, irmãos, do quanto que esses reis, eles viviam assustados. O que foi que você está triste, Neemias? Está sabendo de algum complô? Alguém está querendo me derrubar? Por que você está triste? Não, eu estou triste porque a minha cidade, a cidade dos meus pais, a minha herança espiritual, do meu povo, do povo de Deus, está em ruína, papapá. E eu precisava restaurar as muralhas e os portões da minha cidade. Fez planos, é frágil, entende a realidade, sabe da sua fragilidade, depende da graça de Deus para mover o coração de um rei, depende da graça de Deus para abrir as portas para os recursos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa. É Deus quem dá a última palavra. A versão da linguagem viva diz assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Amém, meus irmãos? A nossa fragilidade, entender a nossa fragilidade, só tem uma razão. É para a gente depender de Deus. Amém? Nós podemos, sim, fazer planos. E é bom, né, que se esclareça, já que nós estamos falando de sabedoria. Irmãos, eu não vou olhar com maldade e também não quero ser maligno nem malicioso, né? Às vezes é a falta de entendimento e de compreensão. Os nossos sonhos não são molas propulsoras da vontade de Deus. Imagina que coisa mais sem nexo. Eu achar que os meus sonhos obrigarão o Deus, que é esse Deus grandioso, glorioso, se obrigar a realizar os meus sonhos. O exemplo que eu estou dando para vocês aqui é claro. Neemias, ele tem uma noção de uma realidade, de um fato histórico, real, palpável, concreto, de uma situação de miserabilidade,
ele tem esse entendimento, essa compreensão e coloca isso diante de Deus, submete isso à vontade de Deus, à aprovação de Deus. Aí Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, Deus desce sobre ele a sua graça e dá-lhe condições de operacionalizar essa visão. Agora, hoje é tanto cântico que eu escuto sobre sonho, que parece que é eu sonhar e Deus está obrigado a realizar os meus sonhos. Não, irmãos. A boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, então Deus é assim, não se importa com a gente, não está interessado com a minha vida, não está interessado com os meus anseios ou com os meus sonhos. Não, meu irmão. Deus é muito melhor do que isso, muito melhor do que a gente imagina. E possivelmente Ele tenha planos, como diz a palavra para a gente gente nunca sequer chegou a imaginar. Aí a gente fica aí esmurrando, achando que é o nosso sonho que Deus tem que realizar, e quando Deus está dizendo para a gente, abra mão dos seus, e deixa eu realizar os meus na sua vida, aí você vai ver o que é vida. Aí você vai ver o que é realização. É só uma questão de não inverter a ideia, a proposição, o sentimento. É como se Deus falasse para a gente, olha, confia em mim, confia na minha palavra, confia na minha vontade, entrega-te, e você vai ver o que é vida. Você vai ver o que é realização. Você vai ver o que é plenitude de vida e de existência. Glória a Deus. O versículo 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor que orienta os nossos passos. Amém? Grandiosidade de Deus, fragilidade, que nos leva à dependência. A arrogância, por isso que Deus resiste ao soberbo. Vamos lá no versículo 5. O que está escrito aí na sua Bíblia? Na linguagem de hoje diz assim: o Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Na NVI diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. O Senhor detesta o orgulho no coração do homem. O que é o arrogante que Deus detesta? É exatamente aquele que não tem a humildade de submeter-se a Deus, à direção de Deus, à condução de Deus. Todas as vezes que eu quero ser o Senhor do meu destino, o capitão da minha alma, eu quero decidir como é que vai ser a minha vida, eu planejei, eu tracei metas para a minha vida, e vai ser aqui, vai ser nesse rumo, vai ser nessa direção. O Senhor diz: ô orgulhoso, ô soberbo. Se Deus amar uma pessoa dessa, né, se Deus tiver propósito na vida dela, Deus vai lhe dar um pescoção, né? Ela vai rodar e vai cair tonta lá prostrada. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, tem misericórdia de mim, eu sou orgulhoso. Mas se Deus não tiver compromisso com ela, Deus deixa ela entregue ao seu próprio orgulho. Conhecimento de Deus, conhecimento de mim mesmo. Para quê? Para depender de Deus. Como é que eu dependo de Deus?
confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 3. Na linguagem de hoje diz assim, olha só, peça a Deus que abençoe os seus planos e aí eles darão certo. Amém? O contrário disso é arrogância. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você fizer e todos os seus planos serão realizados. Gente, como a gente é burro, hein? Como nós somos faltos de sabedoria. Como nós somos estultos e orgulhosos, né? Tinha muito mais coisa aqui, mas eu continuo na semana que vem esse assunto, tá bom? Você quer ouvir mais semana que vem? Então esteja aqui 9 horas da manhã, porque hoje já são 11 horas, nós vamos encerrar. Curva sua cabeça, mesmo assentado.